Eu preciso colocar, acho que a primeira pauta é aquela que movimentou as redes sociais nesse final de semana, em razão de um post que foi feito pela turminha do movimento terrorista doméstico, né, movimento de guerrilha urbana, MTST. Vamos colocar para vocês o post do MTST. Aqui o comentário do Leandro Ruschel, né? MTST, do invasor de propriedades, Boulos publicou este post na Sexta-feira Santa. E tem lá, Jesus Cristo crucificado, bandido bom é bandido morto, certo? Como existe muita gente que é enganada por comunista safado que durante o período eleitoral se traveste de cristão. E ele usa a carga sentimental e demagógica para fazer um apelo para as pessoas que o socialismo democrático, a essência do cristianismo, eles fazem essa falsa equivalência e perpetuam essa mentira absurda. Mas o post, Adriles, o que você achou desse post? Veja bem, eu acho que nem a direita entendeu esse post. Eu sempre costumo me colocar na cabeça do esquerdista. Eu sei praticamente exatamente o que o MTST quis dizer com isso. E eles vão daqui a pouco falar de maneira aberta. Espere. Eles querem dizer o seguinte, que Cristo, à época de quando foi crucificado, seria tratado por Bolsonaro, pelos bolsonaristas, pela direita, que eles reputam truculenta, como um bandido. Que Cristo era um marginal à lei do Império Romano. Cristo era um subversivo. Cristo era um líder revolucionário progressista. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Chaves, quando interpelado se ele acreditava em Deus, ele dizia: Cristo foi no primeiro revolucionário. E que aí, eventualmente, hoje esses que se colocam como cristãos, que fazem parte da direita brasileira, do conservadorismo brasileiro, do cristianismo e do catolicismo, do protestantismo brasileiro, seriam aqueles que crucificariam Cristo. Só que esse termo de comparação que eles fazem com quem? Com bandido real. Quando o Bolsonaro, ou sei lá, o Sibuca, ou qualquer deputado, ou ativista, ou jornalista, ou político de direita fala bandido bom é bandido morto, que eu acho também uma frase complicada, eles estão querendo dizer de bandido mesmo. É de criminoso. É de terrorista do MST que invade e depreda a propriedade privada. Ou seja, é de bandido do PT que rouba do erário público. Ou seja, eles estão comparando Cristo com bandido real, que eles consideram revolucionários, que a esquerda considera qualquer criminoso, desde aquele que rouba um celular para tomar uma cervejinha, como diz o Lula, até o militante do MTST, até traficante de droga que eles querem liberar, até ativista do PT e político do PT que rouba dinheiro público. São esses que eles consideram os novos cristãos revolucionários como líderes progressistas. É esse tipo de gente que eles querem comparar a Cristo. Entendeu? Eu não acho que tem que matar bandido, matar criminoso, até porque vai contra exatamente a dinâmica do cristianismo de acolher o inimigo, de amar o inimigo, mas tem que punir o inimigo. Cristo nunca falou que não tem que punir o mal. Ele falou que tem que abraçar o pecador, não o pecado em si. Então essa gente é tão megalomaníaca, tão louca, que compara Cristo com os criminosos contemporâneos que a esquerda defende. Mais uma vez, eles acham que toda sorte de criminosos, não é só os petistas, não é só os psolistas, são vítimas sociais que se insurgem contra o status quo do capitalismo. Lembra da frase da Márcia Tiburi? Eu vejo uma lógica no assalto. Ou seja, isso, mais uma vez, é um tapa na cara da maioria da população brasileira que, a despeito das condições de pobreza e exclusão social, não recai no crime. Então eles acham realmente que o criminoso é uma vítima social e a potencialidade de um líder progressista. É nesse tipo de gente que eles incluem Cristo. Ou seja, a heresia é muito maior do que a própria direita está avaliando. É exatamente isso. Mas foi o que eu falei no começo, na problematização do assunto. Não é que eles estão chamando Jesus de bandido, eles estão... nós! Estão chamando a gente de um trabalho romano. Os conservadores do passado seriam igual, teriam o mesmo comportamento do exército romano. É patético.
Mas mesmo essa interpretação de que, né, eventual, de que Jesus era um cara que se colocava contra o sistema, era um marginal e tal, que ela é bem delicada, né? Mas ainda que a gente leve isso em consideração, hoje, quem é o sistema? Quem é o sistema? Quem são hoje? Quem é Pilatos? Né? Quem é Herodes? Quem são os romanos? Com certeza não somos nós. Exato, também tem essa. Diga, Cocos. Marco Antônio, aqui tem um problema que a esquerda, ela prega um relativismo moral, como se não houvesse diferença entre pessoas inocentes e bandidos. Então, crucificou qualquer pessoa lá, tá errado. Não, o próprio bom ladrão, São Dimas, admitiu que ele, como ladrão, merecia a cruz. E aí Santo Tomás de Aquino, ele escreve, os elementos ruins da sociedade que causam desordem, eles têm que ser cortados como um membro gangrenoso. Tem que ser removido para que o organismo inteiro não seja contaminado. Então, não precisa crucificar, né, Paulo Coco? Precisa sim, tem que ser removido. O cidadão de bem... O cidadão de bem é o cidadão de bem, o cidadão de mal é o cidadão de mal. A justiça humana tem que punir o cidadão de mal. Espera aí, a punição da prisão, da cadeia, da exclusão do indivíduo da sociedade para quem não cometa crime, foi mais uma vez um avanço do progresso da humanidade. Você não precisa torturar os criminosos, você não precisa pagar no mesmo mal, olho por olho, dente por dente, aquela coisa do leite italiano, que Cristo aboliu esse tipo de coisa. Você tem que perdoar, não punir, não deixar de punir o criminoso. Mas perdoar, dando a devida punição, mas de maneira civilizada. Não precisa crucificar mais, não. O bandido tem que ter medo da punição. Tem que ter um efeito de dissuasão. A prisão é ruim. Por isso que os romanos crucificavam os ladrões. Olha o que acontece com o ladrão. E a sociedade tem que entender, tem que ter medo. O bandido tem que ter medo da civilização. Da cadeia. Não da crucificação. Você crucificaria o Lula, Paulo Costa, pelo amor de Deus. Aí, o que muita gente não entendeu, Adriles, o que muita gente no chat não entendeu, é que, quando eu falo bom ladrão e mau ladrão, eu tô falando dos dois mereciam ser crucificados. Só que o bom ladrão, ele é bom porque ele se arrependeu. Porque ele se arrependeu. E o próprio Cristo falou que ele era bom. O próprio Cristo falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ele era um ladrão e merecia ser crucificado. Vamos deixar claro. Ele foi salvo pelo arrependimento. Era uma punição dessa. E agora, eu acho importante também essa questão da cruz, porque isso também está sendo até isso é relativizado hoje em dia, né? Porque tem muita gente que quer um Cristo sem cruz, né? E a gente vai acabar exatamente com uma cruz sem Cristo. Não. Na verdade, tem hoje, por exemplo, se vocês olharem lá no gabinete do Lula, no Palácio Planalto, ele tem um Cristo pendurado na parede sem a cruz. Ou seja, além da questão simbólica, né, que está tirando ali todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nossa causa, ele se sacrificou por nós, tira, além disso, todo o peso exatamente da responsabilidade que as pessoas deveriam ter e não tem, e é óbvio que não se pode esperar isso nos que eles... Então, até nisso eles são hereges, porque eles tiraram... Podem olhar, a pessoa que está nos assistindo, bota aí, gabinete do Lula crucifixo, é um Cristo sem cruz. E aí pesquisem a gravidade do que é o Cristo Redentor. Me incomoda um pouco ele só dando um abraço, porque a cruz, o Gustavo tem razão, a cruz é o maior símbolo do cristianismo, porque ele foi mortificado, ele foi torturado, ele foi massacrado em nome da humanidade. É o homem que se entrega ao sacrifício, um Deus vivo que se entrega em sacrifício para abraçar, até no sentido físico, a humanidade que o excrucia, que o prega, que o tortura. A cruz é a tortura mais bárbara que existia naquela época do Império Romano, e é um homem que se entrega como cordeiro de Deus para imolar. Existia o princípio do sacrifício no Antigo Testamento, ele se entrega ele, como Deus vivo, como sacrifício, como entrega à humanidade, de perdão àqueles que eventualmente estavam matando. Ou seja, a cruz, nesse sentido, é o abraço crucificado, o abraço torturado de um homem, de um Deus que se fez homem para abraçar a humanidade. É uma coisa lírica, poética, belíssima, do ponto de vista teológico, do ponto de vista, de todos os pontos de vista. Enfim, a cruz é a legitimidade do Cristo abraçando a humanidade na cruz. E você sabe que o Cristo Redentor é um projeto que infelizmente venceu lá a licitação, mas o projeto original era Jesus Bom Pastor, que estava carregando a cruz. O Jesus Bom Pastor tem a cruz no ombro, e era para ser ele. Mas um ponto interessante do debate que a gente está fazendo aqui, mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Cogo quis dizer. Na verdade, o que ele está querendo dizer, talvez, Cogo, você pode me corrigir, mas é que as punições devem ter um caráter exemplar para ter o efeito de dissuasão, certo? Exato.
Exatamente. Não quer dizer que a gente vai sair por aí. Mas não mais que... Não, eu sei. Mas não quer dizer que a gente vai... O Adriles não está entendendo o seguinte, Marco Antônio. Tem uma cidade no Texas que eles colocam uma placa falando que aqui, se entrar ladrão, nós vamos passar fogo. Então é uma placa que tem lá para já assustar ladrão. Na Idade Média, na Antiguidade, era bem melhor. Eles não colocavam a placa. Eles colocavam o crânio do ladrão numa lança. Então é universal, você não precisa nem saber ler. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.